Tudo bem, querida? Uhum. Eu tô bem, obrigada. E você? Tudo bem. Eu amei o tema que a gente conversou. Muito legal. Sabe por quê? Vou te contar. Que aquilo deu, não tem coincidência, né? Eu amei porque Uhum, eu tô querendo colocar um dia por semana para falar especificamente de inteligência emocional. Tem a ver com o uhum, nosso trabalho, né? É muito a ver com o nosso trabalho. E eu acho até que é mais do que inteligência emocional. É inteligência espiritual. Porque uhum, é algo que o Espírito Santo já nos deu. E aí, de uhum, repente, nos traz esse tema de empatia nos relacionamentos. E uhum, uma questão necessária, né? Algo que a gente já tem à nossa disposição dentro do que o Espírito Santo já nos deu, né? Do pacotinho que ele já nos deu. E uhum, a gente pode, e a gente às vezes não permite porque a gente se destempera. Então, eu queria, antes da uhum, gente começar, te passar para ficar muito à vontade no assunto, te agradecer de estar aqui mais uma vez, uhum. agradecer pela indicação que fez, vou entrar em contato, não entrei ainda, e dizer para as pessoas que estão entrando aqui que delícia ter você na próxima hora da tua vida e da minha vida, da vida da pastora Ágata, dedicada a nos ouvir. Que delícia! Chama as amigas, aperta bastante o coraçãozinho aí. E eu queria te fazer uns pedidos aqui, além do coraçãozinho, além de chamar as amigas. Eu fiquei sabendo pelo meu filho ontem que se o pessoal colocar um print e depois compartilha, marcando a gente, as pessoas ficam sabendo dessas lives. Pastora, eu fiz a semana passada e a quantidade de depoimentos, de testemunhos que eu tive assim, é algo que nos impulsiona a continuar. Não é todo Uhum, dia que é tão tranquilo, a gente para tudo que a gente está fazendo e vem olhar para a tela do celular, né? Não é uma uhum, coisa tão... Mas isso foi tão gratificante de uhum. poder saber que a gente está levando uma mensagem de esperança, de paz, de incentivo e de melhor para a vida do outro, que isso nos faz querer continuar, sim, né? É, que Então, bom. já que a gente pode atingir outras pessoas, conforme a gente estiver conversando aqui, vão tirando um print da tela e depois compartilhando histórias de vocês. Isso ajuda a fazer com que as outras pessoas fiquem sabendo. E, de certa forma, é uma divulgação desse trabalho, tá bom? Uhum. Muito obrigada, que Deus te abençoe, te use e fique muito à vontade. Bom, gente, boa tarde. Quero dizer que é uma alegria ter essa oportunidade de estar, de alguma forma, falando com muitas pessoas nesse momento. E eu sei que também esse momento se reproduz, dá para ver mais um pouquinho, né, depois do horário. E quando a Luciana falou comigo sobre fazer de novo, eu fiquei pensando que um tema que está muito forte no meu falando. Eu acho que deu uma congelada. Tá ouvindo? Mas rápido volta. Então tá bom. Então, começando, né? Eu imagino que todo mundo tem uma ideia do significado da palavra empatia, mas a primeira coisa que passou pela minha cabeça é que eu acho que todas nós aqui compartilhamos do sentimento de que gostamos de ser compreendidas. Eu gosto de ser compreendida. Eu amo quando alguém fala assim: não, eu tô te entendendo, né? Não, eu sei o que você está passando. Eu não necessariamente, eu não preciso que as pessoas concordem comigo, mas sentir que as pessoas me compreendem, né? Que estão entendendo meu sofrimento, minha angústia, meu pensamento, isso me traz alegria. Então, a gente gosta de ser compreendido. Mas nem sempre a gente é tão bom na arte de compreender o outro. E a gente reclama disso, né? Muitas vezes a gente fala, ninguém me entende. Adolescente passa por essa fase, né? Bastante. Ninguém me entende nessa casa. Né? E é angustiante não se sentir compreendido. Mas o que a gente pode fazer? Né? De verdade, a gente não tem como alterar o coração do outro. Eu não tenho como forçar alguém a me compreender. Eu não tenho como mudar.
pela minha força, a forma como alguém me vê, como me interpreta, né? Então eu tenho domínio sobre o quê? Eu tenho domínio sobre o meu olhar, eu tenho domínio sobre a minha fala, eu tenho domínio sobre os meus sentimentos, até Amém. certo ponto, né? E quando não, né? E sempre a gente pede ajuda de Deus para trabalhar em nós. Oramos pelos outros também, intercedemos por outras vidas, podemos compartilhar conselhos e realmente ser um instrumento de influência na vida do outro, mas a decisão final, né, do que a pessoa vai pensar, falar, vai ser dela. Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre empatia hoje como uma análise individual, né? Eu não queria que hoje à tarde ninguém aqui estivesse pensando em outra pessoa. Eu queria que cada uma de nós estivesse olhando para dentro de nós mesmas e refletindo o quanto nós temos empatia pelo outro, né? E o que seria isso? A empatia realmente é uma habilidade de você se colocar no lugar do outro, de você compartilhar do sentimento, da alegria, da dor, né? De conseguir se identificar com a caminhada de uma outra pessoa. Isso é empatia. E tem até um. Eu gosto de ditados populares. Que não que eu concorde com todos, mas eu acho que os ditados populares eles expressam a mentalidade cultural que tem sempre valor. A gente precisa, algumas coisas a gente concorda, algumas coisas a gente rejeita, algumas coisas nos apavoram, mas eu acho que os ditados populares ajudam a gente a fazer uma leitura da nossa cultura e pensar sobre ela. Então tem um que diz assim: pimenta no olho dos outros é refresco, né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu. E o que isso quer dizer? Se é o olho do outro que tá ardendo, eu falo, não é nada não, né? Isso é uma coisa que me incomoda às vezes quando eu tô compartilhando uma luta minha e que alguém simplifica, sabe? Mas isso é só. Eu falo, mas como assim? Né? Não é tão fácil resolver, meu problema é meu problema, né? E eu brinco também que resolver problema dos outros é muito fácil. Eu analiso a vida dos outros e falo, você só precisava estar fazendo isso. Mas é a vida do outro. É a pimenta no olho do outro, que para nós pode parecer refresco, né? E tem um ditado em inglês, eu acho que em português se usa um pouco também, que é calçar os sapatos de uma outra pessoa, colocar o sapato de uma outra pessoa. E eu estava pensando, né, quando em inglês se fala isso, eles estão dizendo essa coisa da empatia, você se colocar no lugar do outro, calçar o sapato do outro. Mas eu fiquei pensando que mesmo quando a gente calça o sapato do outro, o pé ainda é o nosso. Sim. Então, é, a gente ainda não vai saber exatamente como o outro se sente calçando aquele sapato, porque o nosso pé é diferente. Então, tem situações que são desconfortáveis para umas pessoas que a gente acha que não é tanto problema. E tem situações que nós consideramos desconfortáveis que outras pessoas talvez não achem tão desconfortáveis assim. Uhum. Então, eu pensei também num provérbio, tem provérbio 14, versículo 10, que diz assim: cada coração conhece sua própria amargura e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. Eu acho interessante esse provérbio porque ele traz essa ideia de que lá no fundo, só você sabe qual é a sua dor. É o E lá dez no 14. fundo, Provérbios 10, 14. Lá no fundo, só você sabe qual é a sua dor, e lá no fundo, só você realmente sente sua alegria, porque até isso pode ser um outro tema, mas nem sempre a gente compartilha da alegria do outro também, porque às vezes a gente sente ciúme, especialmente mulher, desculpa aí, gente, mas a gente tem mania de olhar, comparar, desejar o que a outra tem, então isso é ruim. Mas se a gente entende, né, que a gente não compreende o outro na sua plenitude, a gente também deve aceitar que as pessoas não têm a obrigação de nos entender na nossa plenitude e que é normal que, a princípio, a gente se preocupe com a nossa própria vida. Isso é importante, né? O ser humano tem um nível de luta de autopreservação, isso é essencial. Ontem eu assisti uma live sobre o medo, e o medo é uma coisa que traz um freio, né? Ele pode ser saudável.
porque a gente não quer morrer, né? Você se sente em perigo, você corre, você quer se proteger. Eu acho lindo, porque até o bebezinho, eu li sobre isso uma vez, você pode ver como a mão do bebezinho é forte, porque o bebezinho, quando ele sente que vai cair, ele agarra em alguma coisa e aquela mãozinha é capaz de segurar o peso dele. É autopreservação desde o nascimento, e isso é bom. A gente tem que querer viver, a gente tem que querer lutar pela vida. O problema é quando esse vira o nosso único e principal foco, né? Cuidar só da nossa vida. Então eu fiquei pensando de coisas que nos atrapalham de ter empatia pelos outros e atrapalham os nossos relacionamentos. Aí eu fiz uma listinha aqui, não sei quem vai se identificar com essa listinha, mas eu pensei assim: primeiro, uma agenda pessoal lotada. Quando eu me encho dos meus compromissos, eu não tenho tempo para mais ninguém. Eu estou sempre correndo de um lugar para o outro e o outro acaba sendo um problema para mim. Porque se eu tenho que enxergar o outro, ele está atrapalhando os meus compromissos. Então, quando a gente tem uma agenda muito lotada com as nossas próprias preocupações, as nossas próprias tarefas, é difícil ter empatia, porque você não consegue parar e olhar o outro, né? Então, esse mundo corrido que nos ocupa da hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, né? Antes da energia elétrica doméstica, escurecia, as pessoas entendiam, acabou o dia, né? Vamos diminuir, mas agora escurece, a gente acende a luz e a gente estica o dia, né? Então, na Revolução Industrial falaram que quanto mais máquinas existissem, menos o homem trabalharia, e foi uma grande mentira, porque parece que quanto mais máquinas tem, mais a gente arruma o que fazer, né? Então a gente precisa se olhar nessa ocupação, o quanto nós estamos ocupados com a nossa própria agenda, que nos atrapalha de ter empatia com o outro. Daí eu pensei no próprio egoísmo, né? Porque às vezes a gente realmente está preocupado em proteger o nosso primeiro. Em tempos de crise, pessoas falaram, né, sobre compras de pânico. O que é compra de pânico? Se vai faltar no mercado, eu quero que a minha família esteja abastecida. Mas eu não penso que o outro vai passar e vai precisar comprar também. Então, eu estou muito preocupada em suprir a minha necessidade dos meus e eu não consigo enxergar o outro. Eu penso até em diálogos que a gente tem, quem nunca aqui, né? Começou a falar com alguém, eu acordei com uma dor de cabeça hoje. Aí a pessoa respondeu, nossa, eu acordei com uma dor nas costas. Aí a pessoa, não, mas já tomei remédio, passou, nossa, e eu? Parece uma competição para ver quem está sofrendo mais. Né? O egoísmo é tão grande que a gente não consegue acolher a dor do outro. Né? Qual o problema de dizer, que pena, né, pela sua dor de cabeça, enxergar a dor do outro? Não, mas a gente começa a contar da nossa dor, né? Então vai virando uma competição de quem está sofrendo mais. E isso também é um empecilho para a empatia, porque a gente... Agatha, e inclusive faz sofrer mais, porque tem um funcionamento neuronal dos neurônios espelho, que é comprovado que a gente chega num ambiente e a gente é contagiado por aquele ambiente. Então, quando entra nessa competição de sofrência, né? Essa competição de sofrimento, acaba sofrendo mais mesmo, porque é assim que a nossa mente tem um planejamento, tem um funcionamento, melhor dizer, de imitação. É algo que a gente tem que tomar cuidado até, porque o neurônio espelho ele tem a sua função, mas ele também pode fazer a gente ficar escravo dele. Então, se ninguém sai, eu gosto daquela imagem do peixinho, sabe? Que tem dois aquários. E que um peixinho pula para o outro, de repente. É isso, alguém tem que pular fora daquela situação que está só de copiômetro. Não é? Tá só de imitação. E a gente aprende por imitação, né? A socialização humana é imitação. E deixa eu abrir um parêntese aqui e dizer que eu não estou dando uma palestra falando de um assunto que eu domino, não. Eu estou compartilhando uma luta que eu também enfrento. Eu sei como é difícil a gente agir com empatia. Quantas vezes eu mesmo, por isso que eu falei, quem nunca? Alguém começou a me contar de uma dor e eu contei da minha. Não é que isso é proibido de fazer, mas eu tenho feito o exercício de agora, quando alguém começa a me contar uma dor, eu acolher aquela dor e ouvir a pessoa e tentar me colocar no lugar da pessoa, mas não apresentar os meus problemas.
vai ter o meu momento. De repente, quando a pessoa concluir a sua explicação, eu posso falar da minha. Mas a gente vive num mundo que diálogo é uma coisa que nem sempre acontece quando duas pessoas estão falando. Às vezes são duas pessoas expondo sua vida, mas não há diálogo, porque não tem troca. Não existe o recebimento do outro, né? Só estão jogando. Então, isso é um problema para a empatia e a gente tem que cuidar. Eu tenho me esforçado, quando alguém começa a falar alguma coisa, uma dor, né? Eu lamento, e daí eu pergunto um pouco mais, né? Eu tento entender um pouco mais por que que a pessoa está compartilhando aquilo, mas tentar me frear, porque eu não preciso falar de mim o tempo todo, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então, uma agenda lotada, o nosso egoísmo e também a nossa facilidade em julgar, né? Nos prejudica nesse processo de empatia. Eu tenho um psiquiatra suíço do século passado que eu gosto muito, que é o Paul Tournier, e ele tem alguns livros que eu amo, que ele tem uma Missão da Mulher, muito lindo, recomendo, Mulheres, ele escreveu em homenagem à esposa dele, é maravilhoso. Ele tem Os Fracos e os Fortes, e ele tem Culpa e Graça. E o Paul Tournier, ele chega a dizer que julgar em si não é o problema. Todo ser racional, que pensa, analisa, ele precisa ter noção do que ele considera certo e errado. O problema em si não é o julgamento, mas é a condenação. É quando a gente está sempre achando que o outro é o pior, que o outro está fazendo errado, e a gente tem esse olhar de condenação, que é muito precipitado, que não gera empatia, né? E também não estou aqui dando uma palestra de um assunto estranho a mim. Eu preciso vigiar meu coração constantemente. A gente olha e já cria uma opinião, né? Um olhar muito acelerado, que traz preconceito, e isso é perigoso. Então, quando eu penso em empatia, em colocar-se no lugar do outro, a principal figura que vem à minha mente é Jesus. Se tem alguém que teve a capacidade de se colocar no lugar do outro, foi Jesus. Ele, sendo Deus, Filipenses 2 fala disso, né? Ele deixou toda a sua glória, não veio de forma arrogante, mas veio de forma muito humilde, nasceu numa família pobre, em condições bem precárias, né? Se limitou ao corpo, ao tempo, ao espaço humano e habitou entre nós. E ele literalmente tomou o nosso lugar. Porque a cruz é a condenação do pecador, a forma mais vergonhosa de se condenar um criminoso no primeiro século. E Jesus, ele foi condenado, sentenciado da pior forma. Quem merecia a cruz era cada uma de nós, né? Então, ele se colocou no nosso lugar. E ele é o principal exemplo. Quando a gente não se sente compreendida, né? Que eu comecei falando, quem não quer ser compreendido? Eu quero ser compreendida. Mas nos momentos que a gente percebe que as pessoas não nos compreendem, a gente deve lembrar que existe alguém que nos compreende, que já tomou o nosso lugar, que sentiu a nossa dor, que pagou o preço da nossa condenação, o único que tinha o direito de nos julgar, nos perdoou. Então Jesus tem que ser a nossa maior inspiração. Quando a gente olha em volta e fala, mas ninguém tem empatia comigo, ninguém entende minha dor, você fala, Jesus entende. Não, ninguém sabe o que eu estou sentindo, não, Jesus sabe, né? Isso é uma coisa que me conforta também, o quanto ele se humilhou. Então, o que que Jesus me ensina, né? Primeiro, Jesus ensina que a empatia, ela só é possível quando a gente convive com o outro. Esse estar com, passar tempo junto, foi o que ele fez, né? Muitas vezes a gente não quer isso. Até no meio cristão, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho muito cuidado com isso, que Jesus não pode ser um produto que eu faço propaganda, né? Jesus tem que ser meu modelo de vida. Eu preciso testemunhar ele através da minha caminhada. E eu preciso caminhar com as pessoas para que elas vejam Jesus em mim, né? Francisco de Assis disse, pregue em todo tempo e, se necessário, use palavras. Por que se necessário? Porque se a sua conduta for uma conduta de amor, de acolhimento, você não precisa falar, as pessoas já estão vendo, né? Então, Jesus, ele fez isso.
ele esteve com as pessoas e ele não deixou uma agenda lotada que o impedia de atender o outro, né? A gente tem uma das minhas histórias favoritas é aquela que Jairo vem pedir a Jesus para salvar sua filha. Eu amo essa história. Jesus para tudo e vai lá com ele. Jesus não fala, peraí, você chegou agora, você não agendou, tem tanta gente para ajudar. Não, a Bíblia fala que Jesus foi com ele. No caminho, Jesus é interrompido por uma mulher hemorrágica. Aquela mulher havia 12 anos, não parava de sangrar. E Jesus para ali. Essa mulher encosta nele e ele diz, saiu de mim alguma coisa. E ele para colocar essa mulher ali no centro da história, porque ele sabia que ela precisava muito mais de uma cura física, ela precisava da cura da sua alma, da sua autoestima, ela precisava de inserção social. Então Jesus, ele estava com as pessoas e a agenda dele nunca esteve ocupada demais para que ele não pudesse atender o necessitado, né? Eu amo essa história porque eu acho que é uma história de contrastes. Um homem, né, pedindo por sua filha, um chefe da sinagoga tão importante, e daí uma mulher que era desprezada socialmente, pobre, já tinha gasto todo o seu dinheiro buscando tratamento, sem ninguém por ela, né? Jairo tem nome, essa mulher não tem nome. E Jesus está ali, alcançando esse mundo desigual, o privilegiado e a marginalizada. Ele tem tempo para todo mundo, isso me toca muito, né? Jesus, ele consegue enxergar a nossa dor, ele se compadece, a palavra diz que ele olhou para as multidões e teve compaixão delas porque eram ovelhas perdidas, sem pastor. As pessoas continuam assim, sem saber para onde vão. Isso precisa pesar no nosso coração. A gente precisa querer acolher, precisa querer estar com. Eu não quero fazer propaganda de Jesus, eu quero ser Jesus no meio das pessoas. Eu quero que elas se sintam acolhidas como ele me acolheu, né? Então é muito importante. Eu lembro, a mãe de uma amiga minha faleceu e o enterro era num domingo de manhã. E era em São Paulo, a gente mora em Atibaia, e eu avisei o meu marido que eu ia ao enterro, e uma outra amiga minha, que era de outra igreja, também falou para mim, eu vou com você, né? E ela tinha várias responsabilidades na igreja dela, aquele domingo de manhã, como eu também. E ela passou para outras pessoas, e o marido dela falou, mas você vai deixar de ir à igreja? E a resposta dela foi, se nós não estivermos disponíveis para as pessoas num momento como esse, quando a gente vai estar? E eu vi Jesus nela, é isso. É você não ter item na sua agenda que te impeça de estar com o outro no momento que ele precisa, né? Então é importante estar com e ver, né? O olhar. O nosso olhar precisa ser um olhar demorado. A gente precisa olhar com mais calma. A gente precisa realmente enxergar, né? Tem outro ditado popular que diz as aparências enganam, né? Enganam mesmo. Quando a gente olha muito rápido, a gente não entende. Às vezes a gente acha que entende. Mulher, então, não, eu sei o que ela estava pensando. Não, eu sei por que ela fez isso. Eu não sei muita coisa. Eu prefiro dar o benefício da dúvida. Não, ela não olhou para mim, talvez ela não tenha me visto. Não, ela passou direto, talvez ela esteja apressada, né? Não levar tudo para si, achando que estou sendo desprezada, que é de propósito que alguém faz alguma coisa, né? A gente tem que olhar mais devagar e julgar menos, né? Daí eu lembrei de uma situação que eu passei. O meu filho mais velho tem 16 anos, mas quando ele tinha uns 3 anos, 4 talvez, a gente mudou ele de escola. E um tempo depois ele foi brincar pela primeira vez na casa de um amigo, um amiguinho, né? Passou a tarde lá e eu fui buscar. Na hora que eu fui buscar, ele não queria vir embora. Tava muito legal com o amiguinho, não queria vir embora. E eu tinha minha outra filha, bebê, no colo, e eu falando, não, mas a gente precisa ir. E ele travou, ele não saía. Ele começou a fazer birra. E eu fui pega de surpresa, porque ele sempre foi muito obediente, nunca tinha feito birra. E eu estava constrangida ali na frente da família, né? Eu conhecia há pouco tempo a família. E eu falando para ele, vamos embora. E ele não queria ir, e eu com a pequena no colo, tentando puxar ele.
ele começou a fazer um escândalo, e daí eu tentando abrir o carro e a família não intervindo muito, né? Eu acho que eles não se sentiram à vontade. E finalmente, assim, com muito esforço, eu consegui empurrar ele para dentro do carro, coloquei minha filha, fechei minha porta, eles entraram. Mas eu entrei no carro e eu chorei. Falei, meu Deus do céu. Eu falava para eles assim, ele não é assim. E de verdade, ele nunca tinha feito um escândalo daquele e nunca depois fez igual. Mas Ele assim, queria naquele, muito estar lá. assim, foi uma situação. Mas o que que acontece? Por que que eu tô contando essa história? Se eu tivesse visto isso acontecendo com outra mãe, eu ia dizer, Sim. essa mãe não tem controle. Essa mãe tem disciplina, esse menino é mimado, né? Porque antes de ter filho, eu tinha milhões de teorias de educação de filho. Depois que eu tive, eu tô bem quietinha, pedindo a Deus misericórdia, que ninguém assim dê muito errado, porque é muito fácil julgar a educação dos outros, é muito fácil dizer assim, ah, ela não tem pulso, ele é mimado, não sabe como educar, né? Eu já julguei muito. E nesse momento eu fiquei pensando, se fosse outra pessoa, eu diria, esse menino é mimado, mas eu acho que eu crio regras, eu ponho limites, eu crio dentro da palavra, né? Então eu meio que me coloquei ali no lugar de muitas mães que já passaram por isso, que já sentiram essa vergonha e que não necessariamente são culpadas, né? Eu acho que como mães a gente se responsabiliza por muita coisa também, nem tudo é nossa culpa e nem tudo é nosso mérito também. Mas foi uma situação que me ajudou a pensar que, mesmo quando eu me deparar com uma situação assim, de uma criança fazendo um escândalo, de eu vendo alguma cena pública que eu acho inapropriada, eu preciso dar um passinho para trás, tentar me colocar no lugar da pessoa, tentar entender o que está acontecendo ali e não ser tão rápida, né, no julgar. Então, Até assim, para ter criança, né? empatia, a gente Nada. precisa realmente ver o outro, né? Pode falar. Até com a criança. Veja a situação do teu filho. Talvez ele também nunca viveu aquilo que ele estava vivendo com aquele amigo, aquela relação, aquele vínculo ali. E, de Uhum. fato, eu queria muito eternizar um pouco mais aquele tempo, né? Viver um pouco mais aquele tempo. Então, a gente também precisa ser empático com as crianças. Domingo, Uhum. estava uma das netinhas do pastor na igreja e ela passou, ela é uma graça. Ela passou rápido e bateu no suporte do celular e o celular voou. E aí eu estava falando naquele momento, e justamente isso que eu falei para ela. Falei, olha que delícia que é a gente poder estar junto. A falta que a gente tem, né, de estar junto, todo mundo da igreja. E ali, aquela falha da menina ficou mais nítida. Mas olha que delícia. Ela passou com a alegria dela, o celular caiu e tá tudo bem. Só pegar o Uhum. celular do chão e colocar o celular de volta e tudo bem. É igual o filho, né? Eu tive uma experiência semelhante a essa também quando eu morava em São Paulo. E assim, passou, aquilo não significa que o meu filho é daquele jeito. Ele também teve uma reação assim e tá tudo bem. Eu tenho que ter um olhar empático com eles também, porque eles também Uhum. estão aprendendo. Qual era o suporte emocional esperado de uma criança que viveu algo, estava vendo algo tão intenso com um amigo e não queria interromper? É, Como ele podia chorar? Não é? No mínimo, ele uhum. podia tentar, com todas as forças, ficar mais um pouquinho. E depois ele pôde Uhum. aprender, né? A criança É. não quer parar. Eu sempre digo que para a gente poder treinar empatia, a gente precisa treinar, ou entender o que o outro está sentindo, mas não na minha posição. As pessoas falam do olhar psicopedagógico, eu sou psicopedagoga também, Agatha. E aí a Uhum. gente fala, o olhar psicopedagógico é isso, é a gente se colocar no lugar do outro, com a história do outro, considerando a história do outro e considerando a condição do outro. Aí a gente Uhum. consegue trazer o outro um pouquinho e ir um pouquinho para a condição do outro. Aí a gente vive empatia. Sim. Porque se eu quero viver, entender, aliás, o outro, mas com a minha história, eu não vou entender. Se eu É, quero ser empática ao outro, considerando o sentimento dele, mas a minha história, não cabe. é, Então eu não vou viver empatia, né? Jesus falou é. isso. Só te Uhum. lembrando.
Jesus falou para Deus, né? Eles não sabem o que fazem, O que estão né? fazendo, né? Eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele se colocou na nossa É, condição para poder uhum, saber o que é empatia, né? Então é o que a é. gente precisa também, né? É, e como eu disse, assim, acho válido repetir. Todas desejamos ser compreendidas. Eu quero ser compreendida. E traz tanta alegria quando eu me sinto compreendida. Mas eu também preciso me esforçar para compreender. No curso de casais, a gente trabalha um material que tem um capítulo que fala muito sobre, especialmente entre o casal, né? Mas isso pode transbordar em todos os nossos relacionamentos, que nós gostamos de ser julgados pelas nossas intenções, mas nós julgamos as pessoas pelas suas ações. Então, eu sou grosseira com você, mas eu quero que você me entenda, né? É porque eu tô estressada, né? Entende meu coração. Eu fui grosseira, mas é porque eu tô estressada. Aí você é grosseira comigo, aí eu falo, mas você foi grosseira comigo. Aí você fala, mas não era minha intenção. Eu falo, mas você foi. Então eu te julgo pela tua ação. Mas quando eu faço, eu quero que as pessoas entendam o meu coração. Então a gente precisa fazer um exercício de se esforçar para entender o coração do outro também. Tem um livro chamado Pastoreando o Coração da Criança, que eu tenho lido com algumas amigas, e eu gosto muito dele, porque ele fala assim, que na correção de filhos, geralmente a gente está corrigindo comportamento, mas a gente não está cuidando do coração. E a gente precisa pastorear o coração dos Amém. filhos. Amém. Então, é mais complicado isso, né? Então, quando um irmão é grosseiro com o outro, a gente fala, você não podia ter falado assim com seu irmão. Mas o que estava naquele coração, naquele momento? Um sentimento de inferioridade, uma disputa, um egoísmo, um orgulho. Isso é mais difícil da gente identificar, né? A gente não consegue enxergar o coração do outro, mas Deus consegue. E justamente com essa consciência de que a gente não consegue enxergar o coração do outro, a gente deve dar o benefício da dúvida, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Entre outros ditados populares, né, tem um que diz assim: gato do que usa acusa. Né? Então, geralmente, o que a gente julga o outro está fazendo é que é uma coisa que a gente é capaz de fazer. Então, a maldade que eu vejo no outro, muitas vezes, é a maldade que tem em mim. E isso é muito importante de ser identificado. Se eu acho que todo mundo pode me trair, se eu acho que todo mundo mente, se eu acho que todo mundo é interesseiro, talvez eu seja mentirosa, talvez eu seja interesseira, e por isso que eu projeto isso no outro. Então, a empatia é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E Jesus falou isso também, é a regra de ouro, né? Façais aos outros aquilo que você deseja que façam para você. Isso é uma coisa ativa. Não é só ficar quietinho, não, eu não fiz nada de bom, mas também não fiz nada de ruim, não. O desafio de Jesus é fazer o bom, é ter essa atitude proativa, né, de chegar até o outro. E tem coisas muito polêmicas, assim, eu não quero entrar em temas polêmicos aqui, eu sou aberta ao diálogo, mas eu sei que aqui, né, não sei em que situação cada uma tá, mas eu fico pensando em assuntos que fazem o nosso coração ferver, né? Tem gente que é muito inflamado com questões políticas, e até dentro da igreja a gente vê isso, né? E uma coisa que me preocupa é quando eu demonizo a opinião do outro. Então, se eu sou de uma linha política e alguém é de outra, eu falo daquele outro como se ele fosse a fonte de todo o mal. Eu não consigo ver o irmão, eu não consigo ver Jesus, eu não consigo ver alguém que também quer o melhor. E daí eu demonizo a ideologia do outro. Mas se esse outro fala qualquer coisinha do meu candidato, do meu pensamento, eu fico muito ferida. Então não tem empatia nenhuma nesse relacionamento, porque eu condeno o outro e não aceito nenhuma crítica ao meu pensamento. Isso é muito perigoso. Então, o colocar-se no lugar do outro é em todos os aspectos. E até assim, na época da eleição presidencial, eu fiquei muito abalada com a fúria que eu vi dentro da própria igreja. E eu pensei, nossa, uma posição política fala mais alto do que o nosso compromisso com Jesus.
porque eu vou amar o meu irmão independente dele ser da direita ou da esquerda. Ele é mais importante a nossa identidade celestial do que opiniões terrenas, né? Então, é essa capacidade sobrenatural de se colocar no lugar do outro. Você pode pensar, não, aquela linha política, ela é contrária aos meus valores. Mas assim, por que será que tem um irmão naquela linha política? Será que ele não está vendo uma coisa que eu não estou vendo? Então, é essa capacidade. Eu comecei a me estressar na campanha, depois eu parei para pensar que todo mundo queria um Brasil melhor. Depois que eu caiu essa minha ficha, eu já não me ofendi mais com ninguém. Que eu pensei, ele está muito bravo defendendo isso, porque ele quer um Brasil melhor. Aí o outro está muito bravo defendendo daquilo, que ele quer um Brasil melhor, eu também quero um Brasil melhor. E cada um tem uma opinião diferente de como vai ser um Brasil melhor. Mas eu preciso entender por onde está indo o coração do outro, né? E essa é só uma das questões. Dentro de casa, né, marido e mulher, muitas vezes a mulher olha Um pouquinho. nos relacionamentos, eu não fazer questão que a minha opinião seja a que prevaleça, mas eu conseguir me reposicionar. Não, eu vou sair do meu lugar agora, né? Eles dizem até quando a gente fala com criança, para baixar, né? Para você estar na mesma altura, né? Quando você pensar no seu marido, tentar se colocar no lugar dele, às vezes entender a história, né? O contexto de cada um. Eu lembro uma época que eu conheci um pastor até que me incomodava, porque eu achava assim que ele cobiçava muitas coisas. Tipo, ele olhava meu computador e falava, nossa, que lindo esse computador, eu queria para mim, né? Ah, nossa, esse carro, não sei o quê. Aí me incomodava, eu falava, irmão, né? Para de cobiçar as coisas do outro, e me incomodava. Só que eu não sabia da história dele. Depois eu fui saber, uma história sofrida, um homem que não teve pai, que teve que assumir a família, a mãe, e nunca teve ninguém que cuidou dele, né? Depois que eu vi isso, me deu tanto amor e tanta compaixão que nunca mais me ofendi pelos comentários dele. Levava até na brincadeira, até dividia algumas coisas com ele. Mas é que às vezes a gente não conhece a história da pessoa e acha que ela é muito ruim do jeito que ela é, né? Eu tive também mulheres que às vezes eu acho meio desconfiadas. Depois eu vou saber de alguma história de abuso que houve dentro da própria família. Aí você pensa, nossa, essa mulher é tão durona, é tão desconfiada. Mas ela já sofreu uma moléstia de um tio, ela já foi abusada por um padrasto, pelo avô, sabe? Aí você começa a entender a dureza do coração, a luta de cada um. Então, assim, como eu disse, não é que eu domino esse assunto da empatia, mas eu reconheço que ele é muito necessário. O coração do outro a gente não muda, mas o nosso a gente tem a capacidade. E se todo mundo se esforçar, de se colocar um pouquinho no lugar do outro, tentar entender a motivação, os valores, não que a gente precise concordar, você não precisa concordar, mas você precisa compreender, cada um tem sua luta, cada um tem seu lugar, né? Talvez uma coisa que pareça tão simples para a gente é mais complicada para o outro. E eu não estou dizendo aqui que a gente passa a mão na cabeça de todo mundo, não. Eu sou muito a favor do trabalho, do esforço, da superação. Mas eu acho que o nosso olhar tem que ser um olhar mais de amor. Tem que ser um olhar que... Vai começar no acolhimento, né, Agatha? Uhum. Até a superação acontecer, tem que começar no acolhimento. E daí não reagir, né, com tanta rapidez. Às vezes alguém, né, fala com uma certa rispidez com a gente, a vontade é responder à altura. Mas por que será, né, que essa pessoa falou assim? Conta até 10, conta até 30. Eu brinco, quando eu era pequena, mandavam contar até 10. Aí o Augusto Cury, que é psiquiatra, manda contar até 30, mas às vezes eu acho que eu preciso contar até 3.947. Mas é isso.
E lembrar, né, quando a gente não se sente compreendida, que existe alguém que nos compreende, que é Jesus. Quando a gente acha que ninguém tomou o nosso lugar, tem alguém que já tomou, que é Jesus. E daí a gente pode chorar as pitangas com ele, que ele entende, ele compreende, ele nos desafia, né, a ser mais, a ser melhor, né, a não nos acomodarmos numa situação de dor e sofrimento, mas transformar cada coisa para o nosso crescimento, né? Então, Conseguindo tirar. Vou colocar de novo. Aqui. Agatha, pode voltar, que eu não te achei aqui. Travou, né, gente? Para mim também. Vamos esperar a Agatha voltar? Joia. É que a gente ainda tem um tempo. Não dá tempo aqui. oi, gente, não sei o que aconteceu, não sei Travou. até que hora vocês me ouviram. Eu brinco que Travou. tecnologia é uma benção quando funciona, né? É verdade, mas é bom. Agora, oi, tá ouvindo? Eu tô ouvindo, para mim tá tudo Legal. certo. Da onde a gente retoma, nem sei o que foi a última coisa que vocês ouviram. E agora, gente, a gente estava falando de Jesus mesmo no final. E fechando aí, né? É, eu estava concluindo só da gente fazer esse esforço, né, de tentar se colocar no lugar do outro, né? Não é passar a mão na cabeça de ninguém, eu sou a favor do esforço, do trabalho, da superação. Não gosto de um discurso de vitimização, ai, tadinha de mim, né? Mas que a gente possa olhar o outro com um pouco mais de compaixão, tentando entender o contexto de cada um e sempre lembrando que quando eu não me sinto compreendida, tem alguém que me compreende, que é Jesus. A gente sempre pode desabafar com ele. E também encorajo mulheres e homens a procurarem pessoas para conversar, né? No ambiente de igreja, a gente tem essa proposta de caminhar junto, de se ouvir. Tiago registrou que nós devemos nos confessar uns aos outros. Isso é libertador. E esse exercício deve ser constante, né? De se colocar no lugar do outro. E a nossa vida fica mais leve também, porque os nossos problemas também diminuem quando a gente se esforça para sentir a dor do outro. Então, é bom para todo mundo. Amém, Agatha. Amém. Uma linda reflexão. Você falou sobre restauração, né? Quando você estava citando a questão da política, me remeteu muito também à questão da mulher do fluxo de sangue. Quanto que será que essa mulher foi julgada, criticada, que você estava falando há pouco também. E assim, Uhum. Jesus mostrou, claro, que ele também queria resgatar aquela mulher. Talvez a Bíblia talvez não conte a história do que ela ouviu e do que ela viveu enquanto marginalizada, não é? Do que Uhum. julgaram aquela mulher, do que criticaram aquela mulher, talvez dizendo aí motivos, inventando motivos para a enfermidade dela e para não ter cura por tantos anos. E Jesus não olhou nada disso, né? Se tinha motivo, se Uhum. não tinha motivo, foi lá e falou: de mim saiu virtude, porque sentiu o coração dela.
Então, Uhum. muitas vezes a gente olha para o outro e a gente é rápido de falar motivos, Uhum. mas a gente esquece, mesmo que tenha ou que tenha fundamento o nosso julgamento ou não, mas que Jesus quer restaurar aquela também, porque também é filha Uhum. dele, né? Então a Uhum. gente precisa lembrar isso, que tem o olhar dele para com aquela pessoa e ele Uhum. quer restaurar aquela vida, né? Eu achei Uhum. lindo quando você disse algo semelhante. É o quanto que a gente precisa quer ser compreendido, quer sanar a nossa necessidade de pertencimento, né? É. E quando a gente acolhe alguém de forma empática e respeitando que ela está num processo de crescimento, não é? Assim como nós estamos, e que ela está num Uhum. ponto desse processo e nós estamos em outro. É. E nem sempre nós estamos avançadas como a gente imagina que esteja, né? É. Mas se estamos, aumenta a nossa responsabilidade de olhar para o outro e falar, vem aqui, vamos juntos, né? É. Domingo, foi a minha primeira ministração de ceia na igreja, né? Foi um dia especial, porque era um sonho, né? Se alguém falasse para mim, ai, por que você deseja ser pastora? Para ministrar ceia. Porque eu acho lindo a gente entender que Jesus, ele tinha tempo de mesa com as pessoas. Uhum. Então, quando a gente celebra a ceia, a gente mostra para ele que nós estamos tendo tempo de mesa. Isso precisa ser Uhum. uma verdade. E a empatia, Uhum. ela vai crescer no tempo de mesa. Eu É. vou ter mais empatia. Eu vou ter mais empatia com você agora. Porque nós conversamos durante 2 horas. Nós É. nos conhecemos um pouco mais. É. Quando nós nos Esse... encontrarmos pessoalmente daqui para frente, a gente vai lembrar dessa história, não é? Uhum. Essa questão da história também que você citou. Esta semana, nos nossos grupos de devocionais, eu convidei algumas mães com histórias diferentes para Uhum. compartilhar a história. Então, o nosso devocional essa semana chama Minha História. Ontem nós tivemos uma história de uma mãe que teve a sua filha, acho que 12 anos na ocasião, que teve 3 AVCs. Nossa. E todo mundo orou por eles, por elas, né? Hoje nós tivemos a história de uma mãe que precisou ser mãe e pai, até que Deus restaurou a história. O meu marido Uhum. fala que eu sou colecionadora de histórias, porque eu É. amo ouvir as histórias, né? Eu amo ouvir as histórias das pessoas, porque a gente passa a flexibilizar um pouco a nossa Uhum. rigidez. Eu não posso contar as outras histórias que a gente vai ter durante a semana, que é surpresa, e tem algumas aqui. Mas a gente vai ter lindas histórias. São histórias que eu olho para a minha vida, às vezes, e não menosprezando a minha história, mas me faz agradecer a Deus, porque a minha história não passou pela estrada da história delas. Uhum. E me faz agradecer a Deus pela minha história preservada de tantas coisas que podia ter acontecido também. E eu Uhum. aprendo com essas histórias. E dessa É. forma também a gente treina a empatia ao Uhum. treinar. É uma dessas meninas que participa essa semana, às vezes fala isso para mim, como é que você entende se você não viveu isso? Eu entendo através da vida dela. É Uhum. a história dela que me faz entendê-la, né? Uhum. E não a minha. Porque se eu for viver querer entender a história dela com a minha, eu já não tenho empatia, né? É. Então, eu vejo que Jesus, ele sentava e ouvia as histórias. É. E é interessante como ele, a gente até usa uma expressão, ele colocava as pessoas no centro da história, né? Ele não se promovia, ele promovia a história do outro. E isso é muito Amém. importante. A gente tem essa tendência de se colocar no centro da história, de É. quando está conversando com alguém, comparar tudo com o nosso, mas essa coisa de realmente conseguir enxergar o outro. A gente tem inúmeras experiências, eu sei que o tempo já está acabando, mas eu só estava me lembrando, assim, casada, né? Eu lembro, e mulheres aqui, não sei se tem algum homem assistindo, mas mulheres, nós sabemos que nós somos. Nós temos aquela habilidade de fazer 30 tarefas ao mesmo tempo, né? Os homens têm muitas qualidades, mas eles geralmente conseguem fazer uma tarefa de cada vez.
E eu tenho um nível de produtividade meio acelerado. E às vezes eu peço pro meu marido fazer as coisas e ele demora muito mais do que eu demoraria. Então, eu também já aprendi que eu peço uma coisa de cada vez, porque se eu pedir 5 coisas, ele não vai, né, dar Não. conta. E daí, um dia, eu pedi para ele fazer 2 ou 3 coisas, não sei, e isso já tem um tempo, né? E ele não conseguiu fazer tudo. E ele falou assim, com muita gentileza mesmo, ele virou para mim e falou assim, Agatha, eu não sou igual a você. E pode parecer uma frase muito boba, mas eu refleti profundamente sobre essa frase. Eu não sou igual a você. E daí eu comecei a pensar, que bom que ele não é igual a mim, porque eu não queria ter casado com alguém igual a mim, né? E ele não é igual a mim, então isso quer dizer que tem algumas coisas que eu vou fazer melhor que ele, e tem muitas coisas que ele vai fazer melhor que eu também. Então é esse equilíbrio. Eu não vou condená-lo pelo que ele não consegue fazer tão bem quanto eu, mas eu vou apreciá-lo pelo que ele consegue fazer melhor que eu, e eu vou respeitar o ritmo dele, e eu vou entender a forma de amar dele, e eu vou me colocar no lugar dele. Então, isso tem ajudado muito o nosso relacionamento, porque eu não espero que ele seja igual a mim, eu não espero que ele faça tudo como eu faria. Eu tenho apreciado essa diferença. E os filhos, né? A E com gente, os isso, filhos também. esse olhar de empatia com os filhos, acho que é muito importante também, porque cada um tem o seu jeito, e cada um tem o seu jeito de aprender, né? E até Vai aqui em casa construindo uma história. a gente divide tarefas, né? E com certeza cada um tem o seu jeitinho de fazer a tarefa. E às vezes me estressa o jeitinho que eles fazem a tarefa. E daí eu saio de perto também, porque eu não dei a tarefa para eles fazerem, eu preciso respeitar, né? E deixar que cada um desenvolva. Depois eu vou conferir que foi feita. Mas aí é um outro assunto também, esse nosso desejo de controle, mas a empatia é conseguir entender que o outro está fazendo o que ele pode fazer, do jeitinho dele, e essas diferenças têm uma beleza, uma riqueza, a gente aprende com o outro, né? Eu até brinco assim que nem sempre as pessoas fazem o que eu acho que elas deviam fazer, e que bom que às vezes eu estou errada, porque eu não torço para estar certa, eu torço para que as coisas deem certo. Então, se Amém. eu dei uma opinião, um conselho que não foi aceito, eu espero que eu esteja errada, que eu quero ver o outro vencer, eu quero ver o outro dar certo. Então, esse é um exercício de empatia, mas é exercício, é todo dia. Tem hora que eu não consigo me colocar no lugar do outro, tem hora que o outro me ofende, tem hora que o outro me apavora, né? E daí eu tenho que contar até 3.947, me colocar, né? Tentar pôr meu pé naquele sapato. E vamos que vamos, né? Cada dia é uma nova oportunidade. A gente deve desejar crescer, desejar melhorar e que possamos, como sociedade, exercitar essa habilidade de se colocar no lugar do outro e viver em paz, em harmonia e contar com Jesus nesse processo. Amém. Preferir sempre a paz, né? Se a gente não entrar em consenso, né? Preferir a paz. Essa a gente pode, essa está à nossa disposição, porque ela excede todo o entendimento, É, não é? Que delícia, que conversa boa. Eu vou gostar dessa história de conversar com você aqui na internet, viu? Toda semana. o Deixa povo eu cansa, contar, hein? deixa eu contar uma falha aqui. Eu tenho tempo ainda. É uma falha boa. Olha que falha boa. Semana passada, eu já contei para você, mas vou contar para as meninas. A nossa live, tanto a da Agatha Tarde quanto a minha, aqui era a minha prova de fogo, sozinha, foi na quinta-feira. E quinta-feira nós fizemos a live, terminei, entrei no atendimento, e depois eu tive outra live que era minha sozinha e desliguei correndo para ir para a igreja. E ainda assim cheguei assim, já estava começando. E assim, eu tinha que ter colocado para salvar, e coloquei, mas saí e não conferi se estava salvando ou não. E aí, tudo bem, tinha certeza que aquilo estava salvo. Tinha certeza, como todas as outras. Eu deixei a tua e a minha, e nenhuma das duas salvou. Perdi a prova de fogo, porque foi um desafio, lembra que eu contei? Isso tudo foi um Aham. desafio para a gente começar a fazer esse trabalho, esse projeto. E aí
Falei, Agatha, me perdoa, ainda bem que ela foi empática comigo, Deus já estava trabalhando no coração dela. E aí eu falei, me perdoa, mas eu quero muito ter a live salva para a gente poder compor mesmo isso, sabe? Deixar, foi a primeira vez que nós tivemos esse tempo juntas, com outras pastoras também. Eu gosto dessa coisa dos marcadores. A gente ter isso como marcador, né? Como um ponto de partida para que outras façam, né? E para que a gente faça mais. E aí não podia deixar. E aí você gentilmente aceitou fazer mais uma. E pode pedir, pessoal, aí para ter mais. Para ter mais com mais pessoas, para nos convidar para mais pessoas, né? Para que a gente possa expandir esse Amém. trabalho. Amém. Foi uma delícia passar mais uma tarde aqui, mais uma hora com você. Eu tenho certeza que eu estou falando no coletivo. E voltou? Voltou, voltou. Acho que a gente tem 2 minutinhos para pedir para você orar. Tá bom. Gente, mais uma vez obrigada. Agradeço a todas que ouviram. Me sinto privilegiada de poder estar falando com vocês, mas eu gosto de ouvir também. Se alguém quiser entrar em contato comigo, também estou à disposição. Estou à disposição para continuar qualquer diálogo. Gosto de diálogo. Eu falo, mas eu gosto de ouvir também. E que Deus continue inspirando os nossos corações. Vamos orar. Querido Deus, obrigada por essa oportunidade de estarmos refletindo, Deus, sobre essa característica tão linda que nós vimos em Jesus, aquele que foi capaz de tomar o nosso lugar, de assumir a nossa condenação, aquele que nos compreende, que sabe o que é ser rejeitado, sabe o que é ser humilhado, mas que foi capaz de amar, de perdoar, de compreender aquele que o traiu. Deus nos ajude a desenvolver empatia, nos ajude a conseguir realmente enxergar com o olhar do outro, que possamos ser pessoas de acolhimento, de amor, de inclusão e que possamos ser fontes de força, amor e alegria umas para as outras. Que Jesus possa preencher nossa vida, moldar o nosso caráter e se manifestar através das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos sentimentos. Eu oro pela vida de cada pessoa que está ouvindo. O Senhor sabe qual é a luta de cada um, o desafio de cada um, e que o Senhor esteja ajudando cada um a vencer, Pai. Te agradeço por essa tarde, por essa oportunidade de compartilhar. Agradeço pela vida da Luciana, por esse ministério. Que o Senhor continue usando ela também. Em nome de Jesus, amém. Amém.